Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos. Então, na sessão de hoje, ou nesta sessão, deveria dizer, temos aqui, apresentações interessantíssimas, e vamos começar com a primeira, Achados da Pandemia, ferramentas criativas para desenvolvimento de atividades pedagógicas. E eu dou as boas-vindas aqui a Ana Maria Lima e a Raquel Goebel. Ana Maria Lima é diretora do Programa de Língua Portuguesa no Department of Romance Languages and Literatures da Universidade de Chicago, onde ela ensina língua portuguesa e cultura lusófona. É mestre em literatura comparada pela San Francisco State University e bacharel em letras com licenciatura em português e alemão pela Universidade Federal do Ceará. Seu foco de pesquisa está no ensino e aquisição do português como segunda língua e como língua de herança, português para falantes de espanhol, criação de material didático para aulas presenciais e online, uso de tecnologia no ensino de língua estrangeira e uso de realidade virtual no ensino de português. Bom, Raquel Goebel é advogada especializada em Direito e Processo Tributário pela Universidade de Fortaleza, mestre em Gestão de Recursos Humanos pela Troy University e professora do Departamento de Espanhol e Português na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Além de dirigir o programa de língua portuguesa, ela trabalha ativamente como coach de carreiras e mentora no Centro de Liderança da mesma instituição. No momento, participa junto à Universidade de Chicago e à Universidade do Estado de Michigan em um projeto de desenvolvimento de cursos avançados de português, assíncronos e online, patrocinado pela Fundação Mellon. Tem interesse em aprendizagem e utilização de novas ferramentas tecnológicas para estimular a participação dos alunos em seus cursos. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, eu vou aqui dividir a bendita da tela. É a hora do parto, Ana. Pois é, eu coloquei... Peraí, deixa eu começar esse negócio direitinho aqui. Tá bom. Então, mais uma vez, muito obrigada, né? É um prazer muito grande estar no EMEP, mais uma vez. É uma pena que seja online, mas graças a Deus que Zoom existe, né? Como nós falamos anteriormente, antes de começar a apresentação, esse EMEP está absolutamente fantástico. Eu tenho visto muitas, não dá tempo de ver tudo, mas o que eu vi até agora é só inspiração, realmente. Luiz, obrigada pela organização. E eu também não te agradeci de ter me convidado para moderar a sessão de ontem, mas eu também estou feliz que estou apresentando com a minha colega de trabalho, a Raquel, sobre os achados da pandemia, que, bem ou mal, eu diria que o saldo é positivo, né? Então, no início de tudo isso, né, no início da pandemia, a gente não tinha a menor ideia do que funcionaria, porque a gente não tinha um estilo de ensinar online. Essa coisa de teaching style, eu não sabia o que ia funcionar para mim numa sala de aula remota, né? E eu acredito que a Raquel talvez tivesse tido alguma experiência já ensinando online, mas eu não tinha nenhuma, eu não sabia o que ia funcionar, eu não sabia o que ia funcionar para os alunos, que sabiam menos do que eu, na verdade. E as dicas foram muitas, as informações foram muitas, as workshops foram inúmeras, e aos poucos a gente foi separando o que servia e o que não servia para o novo modo de ensinar que terminamos descobrindo, né? É verdade. Como a Ana falou, assim, apesar de já ter alguma experiência, mas tudo totalmente diferente, né? O Zoom não existia, tanta coisa não existia. A gente teve essa oportunidade de se familiarizar com muita coisa nova. E isso que foi o mais interessante.
Não, na verdade, Zoom não existia, Raquel. A gente já usava Zoom para reuniões, mas a gente nunca usou Zoom para dar aula. Realmente não. Isso, quer dizer, Zoom não era assim totalmente zero para nós. E também o que nós tínhamos de preparação foi o curso que nós fizemos com o MSU, né, de online, eu esqueci o nome agora. Intro to Online Teaching. Exatamente, que nos ajuda. Foi quando eu aprendi sobre Padlet, foi quando eu descobri aquela coisa da geladeira que eu absolutamente amo, né? O que tem na geladeira. Então, mas a gente nunca tinha assim usado o Zoom, assim pilotando o Zoom para uma sala de aula. Tudo era novo para nós. E eu acho que isso foi uma experiência similar a todo mundo que está aqui, né? Eu acho que poucas pessoas aqui já tinham tido a experiência de ensinar online, né? Então, nós fizemos um monte de reuniões, um monte de workshops e fomos bombardeadas por um monte de orientações, muitas vezes dadas por pessoas que sabiam tanto ou menos do que nós, né? É verdade. Não, mas é verdade, é verdade. Eu lembro da a primeira reunião que eu fui aqui no Language Center, foi com os especialistas, né, em tecnologia. A Alice lembra disso, ela estava presente também, em que, gente, o nível de ansiedade, de nervoso em todo mundo era surpreendente. E os conselhos que nós recebemos eram simplesmente conselhos assim, teóricos que poderiam dar muito certo, tá? Mas foi o que foi. Então, como eu falei, o nosso preparo foi a OLT com Michigan State, os workshops, e tínhamos familiaridade muito rasteira com Zoom. Nenhuma experiência, eu pelo menos nenhuma, ensinando online. Tá? Ninguém sabia o que esperar de nada aqui. Raquel? Então, foi um pouco difícil no início fazer essa transição tão rápida, e como a gente falou, a gente não tinha todo esse preparo em ensino online, principalmente em ensino sincrônico, em que a gente tinha que coordenar tudo isso de salas e todo esse movimento que era atípico para o nosso estilo de ensino. A possibilidade de gravar aulas antecipadamente. Aqui no programa de português, a gente não precisou e não fez isso de gravar aulas, mas virou uma possibilidade. A gente, no começo, também esperava que os alunos fossem participar voluntariamente, como já faziam em sala, e a gente percebeu que não era bem assim, não? Às vezes tem que dar um empurrãozinho, meio que chamar por nome, ou... o Luiz está comentando aí sobre usar Zoom para reuniões. Aqui a gente nunca tinha usado. Em Illinois, Zoom não era parte do nosso estilo de vida. Então, também muitos alunos com a câmera desligada. Eu sei que isso ainda é uma batalha para muitos de nós, não tentar fazer com que todo mundo ligue a câmera para mostrar que está lá, presente. Então, todos esses desafios... Também tinha que considerar que eles estavam em casa e, às vezes, sem boas condições de ter câmera ligada, né? Com certeza. Eu lembro que teve uma aluna no primeiro semestre que, quando voltou para casa, não tinha internet em casa, então ela ia para um McDonald's. E com a pandemia, fecharam os McDonald's para o público. Então ficou a situação, e aí como fazer com esse aluno? A universidade ofereceu muitos recursos para dar apoio, mas alguns alunos escolheram não aceitar ou não seguir com isso. Então foi bem difícil esse início, a adaptação, tanto da gente quanto dos alunos ao mesmo tempo. Problemas de conexão, como a Ana escreveu, reais ou não, porque a gente sabe que muitos realmente tiveram problema. Outros escolhiam problema de conexão, às vezes, para dar atenção a um outro curso, talvez tivesse mais difícil, que fizesse parte do major deles, não sei.
Então, a gente... Eu agora me lembrei, não tem nada a ver com nada, mas tem uma besteira do Porta dos Fundos, que é uma reunião de trabalho, e de vez em quando não, mas com muita frequência, a tela congela, entende? A pessoa para como se a tela tivesse congelada para não responder a pergunta do chefe. É muito engraçado isso, mas nada a ver. Assim, muitos memes surgiram, eu tenho uns bem engraçados também, do aluno que não quer participar, estou com problema de conexão, e travou. Mas, assim, na prática... Essa coisa de travou, muitas vezes é verdade, né? Eu não posso nem falar, porque de repente vai travar aqui, mas tudo bem. Então, o tempo que a gente perde abrindo e fechando breakout rooms, e outra também que me incomodava muito é eu não poder monitorar, porque em sala de aula você assim dá uma geral e você sabe quem está trabalhando ou não, mas com breakout rooms você entra e eles estão falando inglês. Então, não sei, aquilo para mim me incomodava. Às vezes também uma demora, não um pouco de demora em conectar. Não, e demora realmente. E outra que quantas vezes, Deus do céu, quantas vezes eu não simplesmente não cliquei no botão e não fechei logo tudo de uma vez, em vez de fechar só a sala. No início, os alunos rapidinho aprenderam a voltar para a aula, mas eu fechava sem, sabe, no meu pânico de administrar tudo, né? Então, montei espaço físico, equipamento, e a coisa da honestidade nas avaliações escritas, né? Que eu não lido muito com isso, não. Para mim, a avaliação durante a pandemia foi o one-on-one oral, e o resto eu não prestava muita atenção, não. Aqui no espanhol eles adotaram alguns aplicativos que gravavam os alunos, ou tinha câmera. Eu não gosto disso, isso é muito não fazer Big isso, Brother. Eu não gosto disso. Para mim, ou é na minha frente ou não é. E se Como o não Luiz está falando aí, não vale a pena. Não vale a pena, porque para mim o aluno que quer aprender, esse vai, eu vou estar ali para ele. Aquele que não quer, eu vou continuar estando ali para ele, para apoiar, mas também não vou correr dessa forma, não? Não. Tá bom, aspectos positivos é que quando você tinha boas atividades curtas nos breakout rooms, funcionava bem. Os alunos usaram bem PowerPoint, Google Slides, Google Sites. Zoom funcionou magnificamente bem para Office Hours. E o que eu acho que foi o grande achado foi o ensino remoto ter perdido o estigma de ser segunda categoria, né? Não ser eficiente, porque, bem ou mal, nós todos funcionamos da melhor maneira possível. Eu diria que os alunos aprenderam tanto quanto. Obviamente que ensinar remotamente não é igual a ensinar face-to-face, né, presencialmente, mas é viável e atinge objetivos pedagógicos, né, os quais nós nos propomos atingir, desde que pensado e executado de forma apropriada. Com certeza, eu acho que ele trouxe muita flexibilidade, tanto para o professor quanto para o estudante. Você poderia estar num lugar visitando a família e ainda assim participando da aula, né? Você podia estar no lugar onde você desejasse. Bom, então, se nós pensarmos em achados, uma coisa que funcionou muito bem para a minha aula de segundo ano foi Hypothesis, que o nome, assim, o brand name nem é na maneira como eu escrevi, mas tudo bem, que é uma atividade colaborativa que os alunos podiam trabalhar conjuntamente ao lado, né? Você vê isso aí, eu tirei um screenshot de Canvas e você pode ver que existe uma interação, né? Eles se perguntam sobre vocabulário, sobre
sobre expressões, sobre significado, e para mim eu achei que a Hypothesis funcionou muito bem para os textos um pouco mais assim densos, né? Que mais que funcionou? Oh, eu e Padlet deviam me pagar, estou falando. Para o curso de cultura lusófona, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Padlets, né? Dividindo em... Não, eu fiz mais do que isso. Mas você vê que tem cozinha, culinária do Brasil, Portugal, e esse aqui é sobre Moçambique, que os alunos fizeram, colocaram um exemplo de arte, né, moçambicana e explicar o porquê, né? E as categorias eram pintura, escultura, fotografia, e a outra que não dá para ver, porque eu estou com uma lista de gente na minha frente, arte urbana. Funcionou muito bem. Porque o que eles faziam era apresentar pelo Zoom, eu colocava em breakout rooms, e eles tinham que dizer o que tinham colocado no Padlet, e aí o colega apresentava o trabalho do outro, o que significava que tinham que prestar atenção no que estavam falando, né? Também blogs, fizemos blogs. Esse aqui foi o curso de aperfeiçoamento, esse daqui. Os alunos escreveram 4 blogs, e para isso eu usei Voices, que está em Canvas, e fica bonito, eu acho. E eles respondiam aos blogs um dos outros, eu respondia também, né? Outro também que foi glossário, esse aqui foi Cultura do Mundo Lusófono em Google Docs. Era uma atividade que eles tinham que escrever 5 palavras relativas relativas à leitura que tínhamos feito para aquele dia, 5 palavras, o significado e uma frase dentro do contexto da leitura, né? Esse aí foi o glossário da aula. Sim. Agora, Raquel? Sim, aqui na UIUC a gente usou muito o Padlet também, porque realmente o Padlet é uma ferramenta muito rica, na minha opinião, porque ela permite a você gravar vídeos e postar, comentar no vídeo dos colegas, mas permite também, de outras formas, eu acho que uma visualização melhor, os alunos terem acesso a uma visualização melhor do conteúdo postado. Desculpa, Raquel, posso só perguntar? Diga. O Padlet permite gravar vídeos direto ou nós temos que gravar noutra plataforma e depois colocar o link? Não, direto. você já pode gravar direto. Oh, uau! É uma maravilha. Facilitou muito, né? Claro que você eu não pode... não tinha visto essa opção. E você pode ter um Padlet dentro de um Padlet. De um Padlet. Eu aprendi isso nesse trimestre agora. É verdade. Porque, assim, como a Ana comentou, a gente partiu quase que do ponto zero, fez a aula de Introduction to Online Teaching pela Michigan State, e durante a pandemia eles ofereceram 2 outros cursos riquíssimos também, que um era Creating Engaged Materials. Eu amei esse curso, porque eles davam muitas ideias que não necessariamente vinham de língua, do ensino de línguas, mas da área de educação. Então, acho que isso enriqueceu bastante, porque a gente passou a não ver as coisas só pelo ângulo do que a gente já fazia, mas por outras áreas, como outras áreas estavam usando esses recursos também. Então, acho que isso ajudou. E, além do Engage Materials, a gente teve também... Qual foi o nome, Ana, da outra aula que a gente fez, a matéria que fez junto? A do Austin? Eu esqueci. Oral Communicative Test. Yeah. Então, na verdade, essa do Austin,
Era para atividades fez orais o online. foco era em atividades orais. Então, a gente conheceu muitas teorias diferentes, que não eram necessariamente do ramo das línguas, vinham da área de educação ou de outras áreas em geral, mas que se encaixavam perfeitamente com o que a gente estava fazendo. Então, foi com essa ideia que a gente explorou ainda melhor, de uma forma mais rica, o Padlet. No e o meu caso... Playposit também, Raquel. Playposit. Playposit, sim. Nessa aula que eu fiz sozinha, essa Ana não fez comigo, foi do Engaging Materials, um dos recursos que eu mais gostei foi o Playposit, porque o Playposit é uma ferramenta que permite que você crie uma conta gratuita e traga vídeos ou textos, seja do YouTube ou ele dá a possibilidade de colocar o link de onde você está tirando esse recurso e criar questões. Podem ser verdadeiras, falsas ou múltipla escolha. Todas essas facilmente se encaixam no vídeo e à medida que os alunos vão passando, eles já vão respondendo, você já pode dar o feedback lá. Mas é uma forma muito rápida de fazer atividades e eu acho que assim, bem interessante. Agora passa aí também, Ana, um pouquinho. Uma coisa que eu passei a usar bastante e a Ana meio que abandonou foi o Flipgrid. O Flipgrid, muitos de vocês já devem conhecer, surgiu pela Universidade de Minnesota, e você pode usar para alunos fazerem atividades orais. Mas isso agora pode fazer, quer dizer, a gente sabe que pode fazer com o Padlet numa boa. Com certeza, com certeza. E é mais bonito, é muito mais bonito do que só uma lista sem. Mas uma coisa que o Flipgrid oferece, que o Padlet não faz, é colocar a transcrição dos vídeos. Ou seja, na medida em que o aluno está gravando uma resposta, já aparece a transcrição em português daquilo que ele está falando. Isso foi uma ferramenta que eles adicionaram, que ajudou também e melhorou bastante o trabalho que a gente já vinha fazendo. Passar. Uhum. Então, outra coisa que a gente usou foi o Loom. O Loom é uma plataforma onde você grava o vídeo, só coloquei o print aí para você ver. Você grava o seu PowerPoint e fica no cantinho da tela aparecendo ali, você falando durante a apresentação. Então, isso eu achei que também bem interessante para conectar com os alunos. Google Slides, eu não adicionei nenhuma foto, mas foi uma ferramenta que eu utilizei para os alunos criarem páginas pessoais e divulgarem um pouco o trabalho que eles fizeram durante o curso. Eu acredito que depois de terminar essa matéria, eu usei principalmente na Doing Business with Brazil, onde eles criaram vários projetos ao longo do semestre, e no final, nessa página pessoal, através de Google Slides, eles compartilhavam o trabalho dele. Eu pensei assim, depois da faculdade eles podem participar de entrevistas de emprego, onde eles queiram ver uma amostra do trabalho que eles já fizeram em português, e o Google Slides seria um excelente recurso para isso. Bom, então, outros achados para fora de aula são bate-papos, né, que nós fazemos com Zoom, workshops, grupo de leitura para os instrutores. Eu não sei como é que a gente está com o tempo. A gente tem só os 4 minutos ou 3. Temos 3 minutos. Ok, Raquel. Então, basicamente, assim, a gente continuou fazendo aquelas coisas que a gente fazia presencialmente, só que online. Alguns funcionaram bem, que foi o caso, a gente fez workshops de cultura, culinária, ovo chocolate, forró, hits, então eu participei também de alguns da Universidade de Chicago. Eu tentei, para trazer mais alunos e para fazer esse processo mais interessante, convidar os estudantes da Universidade de Michigan, com a Maria Tereza, então a gente trazia os nossos estudantes para uma mesma sala, para tentar assim, trazer gente de fora, já que a gente não podia sair daqui do campus ou do nosso local físico, então conhecer mais gente de outros lugares. E a gente também teve eventos como o do Le Mans, que trouxe a Adriana Calcanhoto para fazer um show, conversar com o pessoal daqui. Então, foi muito bom, realmente. Então, o que a gente pode levar para o nosso ensino presencial? Obviamente que Padlet, Loom, trabalho colaborativo com Google Docs, Google Slides, Google Sites, Hypothesis, YouTube, websites, Zoom,
como alternativa para os dias em que é impossível a locomoção, como quando tem inverno pesado, e também para as atividades extracurriculares que funcionaram bem em Zoom, como bate-papo, aula de culinária, clubes do livro e outras coisas. E a produção de podcasts por parte de alunos, que eu não falei aqui para essa apresentação, porque eu falei ontem, né? Sim, e no caso de Illinois, a gente também vai começar agora no fall uma série de podcasts feitos pelos alunos, é o Brasil, One Country, Many Voices. Então, esse podcast vai ser organizado pela Associação de Estudantes, porque uma parte do meu trabalho também é coordenar a associação. Então, ao invés de fazer isso como parte da aula ou das matérias que a gente ensina, a gente vai usar isso mais de uma forma aberta, através da Associação de Estudantes. Então... Bom, então, saldo positivo, né, que para nós, profissionais do ensino, o ano e meio em que fomos jogados diretamente na água, sem saber nadar, resultou em ganhos, e a experiência foi enriquecedora e nos deu recursos extras para atingirmos nossos objetivos, e bem ou mal foi possível trabalhar. E nós descobrimos que muitos recursos online podem ser usados no ensino presencial para diversificar atividades e torná-las mais dinâmicas e coerentes com os tempos em que vivemos, né? Coisa que eu percebi muito, que a gente usava sempre Imagine que na sala de aula. No momento em que a gente tem acesso à internet lá, e os alunos já estão acostumados com aquela ideia de abrir os computadores, você não precisa imaginar que vai numa loja. Vá naquela loja virtual. Agora a gente tem muito mais disso, né, para explorar. Perfeito, então, muito obrigada. O saldo foi positivo, a coleção de achados úteis vão nos ajudar, e nós estamos equipados com recursos vários e com experiência prática para mudar nosso modo de ensino quando e se for necessário, e que Deus nos livre dessa possibilidade. Amém. Obrigada a todos. Muito obrigada às duas. Raquel e Ana Lima. Então, prosseguindo, excelente apresentação, prosseguindo aqui, nós agora damos as boas-vindas a Leila da Costa e a Márcia Fante Negri, que vão apresentar Desencontros entre o Real e o Virtual, o impacto da pandemia e das aulas à distância nas interações de teletandem. Então, Leila da Costa tem doutorado em Estudos Linguísticos pela Unesp. Linguística aplicada com ênfase em teletandem. Atualmente ministra aulas de português como língua estrangeira na Universidade de Miami. Márcia Fante Negri tem um doutorado em estudos linguísticos com fase em linguística... Desculpem, não estou lendo bem. Começando, de novo. Márcia Fante Negri tem um doutorado em estudos linguísticos com ênfase em linguística aplicada pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente cursa doutorado em estudos culturais na Universidade de Miami. Sejam bem-vindas. Obrigada. Deixa eu fazer aqui o share, que aí a gente já começa. Só para lembrar, temos 20 minutos. Começamos um pouquinho mais tarde, esperando, mas... Você me avisa mais ou menos quando estiver faltando 5 minutos? Pois não, vou fazer isso. Obrigada. Bom, pessoal, a Márcia não pôde estar aqui porque ela está dando aula em Middlebury, que é um curso de imersão, que você trabalha das 7 às 11, toda noite, todo dia. Então, eu também estou em Middlebury, mas como eu estou mais leve, eu fui escolhida para fazer a palestra. Muito obrigada pela primeira apresentação, foi ótima. Vocês sabem que aqui em Miami, os alunos falam assim, quer dizer que agora, quando tiver furacão, a gente vai ter aula online? Que pena! Porque sempre a gente tem furacão, fica pelo menos uma semana sem aula, né? Quando tem grandes, então fica 2, 3 semanas. Acabou a história agora do não poder ir à universidade, para a tristeza deles.
Então, eu e Márcia damos esse curso que a gente usa, o projeto Teletandem, né, de telecolaboração com o Brasil, com a Universidade da Unesp, em São Paulo. Então, nós, nesses 3 semestres, né, depois que a pandemia começou, nós tivemos um desenrolar de várias coisas e achamos interessante mostrar isso, né? Porque, na primeira vista, nós pensamos, puxa, os alunos não vão todo o encanto do Teletandem e as avaliações que sempre foram excelentes, os alunos vão dizer, mais uma atividade online, né? Que chato. Então, achamos que o projeto ia encolher, né? Então, aqui eu conto essa história. Então, mais ou menos, isso é um relato, né, dessa perspectiva dos professores, e depois também uma discussão informal que tivemos entre nós, né, e que isso também... Diga. Desculpa, por favor. Será que você poderia expandir o PowerPoint? Porque está difícil para algumas pessoas acompanharem, que a letra está muito pequena. Está melhor? Se pudesse, na verdade, eliminar essa parte da esquerda, porque aí sim. aumentaria. Espera aí, como é que eu faço isso mesmo? Eu acho que basta... No modo apresentação, acho que você pode colocar o F5, apertar o F5. Isso. F5 no computador? Isso. Já sei, porque, desculpa, eu não fiz uma coisa, eu tinha que não abrir, mas fazer um minutinho só. Deixa eu pôr o F5, ver se funciona. Não. Se ela clicar em slideshow, isso que eu queria fazer. Aí, ó, na lá tela. Em cima, na tela, lá em cima. Sim, eu sei onde está, mas eu não consigo. Eu acho que eu vou ter que stop do share. Não precisa, Leila. Embaixo onde tem o zoom, clica no ícone à esquerda do menos. Embaixo? Onde? Não. Embaixo onde tem o zoom. Embaixo onde? Na tela? Sim. Vai mais para baixo, lá embaixo é a última coisa do... Baixo à direita. Isso. À direita. E aí eu faço o quê? Ao lado do ícone, isso aí. Aqui? Isso. Agora usa a seta para trás ou para frente. Certo, agora ficamos livres, né? Obrigada. Perfeito. Ótimo. Eu fiz tudo certinho, mas eu esqueci do slideshow. Então, fazendo isso, né, que eu estava falando sobre a nossa conversa, nossas expectativas, né? Então, nós pensamos, como é que nós vamos agora implementar o Teletandem se eles já vão estar cansados, exaustos, né, sem motivação para fazer essas interações, né? Por que não está ainda? Então, o contexto foi esse, né? Na primavera e na primavera e no outono de 2020 e no inverno, oh meu Deus, no outono de 2020 e a primavera de 2021, né? Nós tínhamos uma expectativa que era de que haveria um cansaço, uma desmotivação com relação às aulas e interações online. Eu não sei se vocês também pensaram nisso ou não, se pensaram como seria alguma parte do seu curso que perderia a motivação. Antecipamos que as atividades não seriam tão envolventes, né? Então, aqui, temos aqui algumas ideias, né? Que aqui a experiência mais importante que a gente tem, né, é que a situação que é face a face é mais interessante, né? A situação que é mais interessante para a comunicação e para a interação, né, dos alunos é a face, né? Que é a típica da comunicação nossa em sociedade, né? E por quê? Porque a interação presencial engloba elementos não linguísticos, como gestos, olhares, etc., né? O virtual
mais ou menos o que nós tentamos fazer no começo, né? Ele tenta imitar, né? O virtual tenta imitar o presencial, e a ideia é que a interação filtra os afetos, né? A tela filtra os afetos, as emoções, transforma as subjetividades e viabiliza a comunicação. Então, o virtual se configura como uma multimodalidade visual, né? Típica dos modos de comunicação e representação da cultura contemporânea. No caso do teletandem, eu não tenho onde colocar as carinhas de vocês, espera aí um pouquinho. No caso de teletandem, o teletandem pode facilitar a discussão de temas de maior sensibilidade e polêmica. Porque, na verdade, por outro lado, a interação virtual, ela protege um pouco, né? Se você é uma pessoa, assim, que tem muita emoção, ela corta um pouco as suas emoções, né? Você não sente tanto. E, por conseguinte, pode ser mais segura, né? Porque não expõe os interlocutores e os protege de eventuais conflitos. Então, aqui fizemos uma reflexão. Contrário às nossas expectativas, os interagentes se mostraram bastante motivados e participativos. Então, já no primeiro semestre, as primeiras avaliações nossas foram positivas. Então, nós começamos a pensar, mas por quê? Nós fizemos uma previsão, nós tínhamos uma expectativa que seria, tipo, desastroso, né? E não está sendo. Então, começamos a pensar por quê. E, através das avaliações, descobrimos que é as características do teletandem, que é a espontaneidade, né? Os interagentes não estão sendo controlados, não num processo virtual, mas num processo não só virtual, mas também que é o teletandem assim, né? Os dois alunos conversam, o professor sugere um tema que ele pode aceitar ou não, se ele quiser falar de outro tópico, ele pode, mas essa tela, meu computador acho que é pequeno para isso aqui. Espera um pouquinho, espere um pouquinho que eu estou aqui. Meu computador, não é tão pequeno assim, mas ele não me mostra a tela inteira. Então, nós estamos aqui, né? Então, nós descobrimos que a própria característica do teletandem, que é uma comunicação autêntica entre os interagentes, ela proporciona, né, socialização, individualização, ela proporciona reciprocidade e autonomia. Então, todas essas características são características do projeto teletandem, né? Também semelhança com a realidade, existe alteração dos papéis de poder, quer dizer, uma hora eu sei mais do que você, mas depois você sabe mais que eu, né? Porque existe uma troca. Não existe, assim, uma pressão externa no sentido de nota, de provas, etc. E aqui vem uma parte muito importante, né? As trocas interculturais. Então, as trocas interculturais, que no momento de pandemia, né, havia uma comunicação muito aberta entre os participantes. Então, eles escutavam o que um aluno aqui tinha que fazer, usar máscara, etc. Então, abriu muito esse espaço para eles. E também, né, dessa coisa da interculturalidade, né? Foi também muito importante, porque no sentido de ver as duas culturas, ou os dois países, passando pelo mesmo problema, né? E aqui nos Estados Unidos as coisas não eram tão diferentes do Brasil, né? Então, aqui temas que emergiram das interações nesses 2 semestres foram os de sempre, né? Séries de TV, futebol, filmes preferidos,
aprendizagem de línguas estrangeiras, espera um pouquinho só. Também temas da pandemia, né? Reabertura de escolas, confinamento, vacinas, o medo de contrair a Covid, restrições de viagem. Também foram fatos históricos, né? Imigração de japoneses para o Brasil, governo imperial no Brasil, capital do Rio de Janeiro, sotaque carioca, etc. Todas essas foram assuntos dessas que não foram diferentes das outros anos, sim, mas que houve muita interação sobre a pandemia, né? E o que os alunos, as ideias que eles tinham de como encontrar os amigos, etc. Isso foi muito, todos davam ideias um para o outro. Aqui foram algumas reflexões dos alunos, né, sobre gramática, futuro do subjuntivo, né, que é a estrela, principalmente que aqui em Miami nós damos muita aula de português para quem já fala espanhol. E também eu tenho aqui algumas frases dos alunos, mas que não são exatamente as frases dele. Essas frases foram parafraseadas, quer dizer, elas não estão, eu não estou dizendo exatamente o que eles falaram, mas estou dando a ideia do que eles falaram. Nunca mais faço um curso de língua, isso é das avaliações dele, sem um componente virtual como o Teletandem. Nunca aprendi tanta cultura de um país como aprendi através do meu parceiro. As sessões de Teletandem são muito importantes, aprendemos as regras gramaticais com a professora em sala de aula e praticamos com o parceiro no Brasil. Então, algumas reflexões sobre a prática de Teletandem de 2020. Aprender de uma pessoa local, de um manual de ensino, relação de reciprocidade e confiança. O Teletandem permite discussões mais íntimas com relação ao processo de aprendizagem da língua estrangeira. Os alunos ficam mais à vontade para falar suas dificuldades linguísticas, assim vão construindo maior consciência linguística. Relatos orais indicaram que havia mais confiança em falar com o colega sobre os erros e perguntar coisas relacionadas à cultura brasileira. A espontaneidade e a casualidade do Teletandem são elementos que fomentam a prática da língua-alvo e o engajamento entre os alunos. Imita a socialização do encontro face a face. Então, na verdade, nós, de expectativa que não seria uma boa ideia usar as interações de Teletandem, as avaliações foram exatamente o contrário, né? Quer dizer, as nossas hipóteses foram totalmente não provadas. Então, aqui tem alguns benefícios e flexibilidade. Um aluno pode caminhar pelo campus para mostrar a faculdade onde morava, enriquece a comunicação e as trocas culturais, facilita a mobilidade, viabiliza o desenvolvimento das competências tecnológicas das professoras envolvidas. Professora, 5 minutos. O que podemos melhorar nas próximas sessões como professoras mediadoras? Repensar as nossas perguntas de mediação após a sessão, atualizar a apresentação do programa e noções de cultura e interculturalidade, orientação de como atuar, propor atividade de sistematização da língua a partir da interação de Teletandem, a fim de fazer o aluno atento à correção e autocorreção. O ambiente virtual foi uma ponte e não uma barreira para as trocas culturais, promoveu maior engajamento, diversificação do ambiente virtual da sala de aula e atribuiu nova qualidade para a aprendizagem e construção do conhecimento. Aqui eu tenho a nossa bibliografia, foi muito baseada, usamos essa bibliografia, mas foi muito baseada na obra do professor João Teles, do Brasil, que escreveu bastante sobre Teletandem. Que está aqui, João Teles, tá? Ótimo, terminei. Excelente, muito obrigada.
Excelente, nossa, esse é um tema que me interessa muito. Muito obrigada pela apresentação. Bom, agora continuando, temos a apresentação do Edivan Brito, com o trabalho e os negócios no mundo lusófono, uma experiência forjada na aprendizagem baseada em projetos. O Edivan é docente e coordenador do programa de português da Universidade de Arkansas, em Fayetteville, Arkansas. Licenciado em Letras Português e graduado em Português e Linguística pela Universidade de São Paulo. Obteve título de mestre em Comunicação e Estudos Midiáticos pela Universidade de Howard e o título de mestre e doutor em Linguística pela Universidade de Georgetown. Sua experiência profissional abrange o ensino superior e consultorias nas áreas de Linguística e Língua Portuguesa. Atualmente atua nas áreas de Português como língua estrangeira ou adicional, língua, identidade e poder, variação e mudança linguística, língua e raça, análise do discurso, análise crítica do discurso e discurso midiático. Seja muito bem-vindo, Edivan. Obrigado. Estou com um probleminha aqui com o share screen. Meu Zoom não está reconhecendo a minha tela, nem as outras telas aqui. Então, estou tentando resolver rapidinho aqui. Se você quiser mandar o PowerPoint... Posso mandar para alguém por e-mail, rapidinho? Pode. Põe um e-mail aqui no chat, por favor. Coisas da tecnologia. Mandei para a pessoa errada, peraí. É a hora onde é bom ser professor, não? Já está acostumado. Sim. Plano A, plano B, C, D. Eu experimentar de novo, Edivan, que eu voltei a dar o co-host para você. Será que era isso? Eu tentei, mas eu vou mandar só por desencargo de consciência. Eu estou quase indo. Continua a não reconhecer, Edivan? Oi? Desculpe. Eu estou mandando para Tati por e-mail. Tá bom, deixa. Mas enfim, enquanto você recebe, deixa eu ver se eu consigo de novo por aqui, enquanto eu já enviei. Eu retirei o co-host da sua conta e voltei a dar de novo. Deixa eu ver se vai funcionar. Ok. E ainda não chegou, a gente sabe que às vezes o Zoom também se atrasa, né? Muito trabalho. Eu, infelizmente, estou a mostrar o PowerPoint da outra colega na outra sala. Não, disse que está carregando aqui, desculpa. Enfim, mas enquanto está carregando, eu posso ir começando a apresentação sem o PowerPoint, e aí quando chegar eu só contextualizo mais, mostrando para vocês rapidinho. Bom, obrigado pela apresentação, Tati. Meu computador está tomando seu tempo aqui para carregar. Bom, gente, nessa apresentação de hoje, eu vou, na verdade, falar um pouco sobre um projeto que eu fiz no outono de 2022, e, na verdade, foi algo que eu aprendi num curso de formação para falantes de línguas de herança. Tem um centro de pesquisa de língua de herança na UCLA, na Califórnia, e eu participei desse curso no verão. Foram 40 horas de formação e, gente, o que está tomando tanto tempo? Desculpa. E o curso, na verdade, tinha vários módulos. Um dos módulos era o que eles chamavam de PBL. Então, era para que os cursistas fizessem ou desenvolvessem um projeto dentro
desse modelo, ou dessa abordagem de aprendizagem baseada em projetos. Então, em inglês, Project-Based Learning. E tem os slides aqui, eu posso ver, mas não aparecem. São 6 MB de arquivo, por isso que está demorando a carregar. Edvan, Oi. só uma sugestão, você talvez seja capaz de compartilhar o PowerPoint aqui no Zoom. Eu acho que você pode compartilhar só comigo ou com todo mundo. Sim. Sim, Boa. pode ser que você consiga. Eu posso compartilhar, talvez, com você, e você pode, talvez, abrir. Porque realmente aqui no meu e-mail não chegou. Não, é porque diz que está carregando ainda. Ele está parado ainda. Eu não sei se é o computador ou minha conexão. Olha, então vou-te fazer host, talvez assim funcione, vê lá. Talvez chegou aí, Tati. Deixa eu ver. Ai. Então, Oh, agora sim. Estás como host da Nossa, sala, não está? daqui a pouco eu vou ser o dono do Zoom e não vou conseguir compartilhar. Não, vai conseguir, a gente está chegando lá. Peraí. Obrigado. Pelo menos rico você vai ficar. Pois é. Fica um lado Com bom em certeza. tudo na vida. Aham. Essas são eu estava vendo aqui, tentando ligar as apresentações que vocês fizeram, a primeira de vocês, sobre o que a gente pode aproveitar dessa experiência toda, e depois da Leila falando sobre o teletandem. Todas essas questões, eu venho pensando nelas há muito tempo. E a minha é mais, acho que um exemplo de como foi que eu meio que tentei... Ótimo, obrigado. Nada. Foi como eu tentei resolver esse problema no meu mundinho aqui de professor de português. Então, pode passar esse primeiro, por favor. Então, podemos passar esse também, acho que eu já falei sobre isso, então vou falar sobre esse projeto que eu fiz. Bom, então aqui, isso contextualiza um pouco 2020. Eu me inscrevi nesse curso chamado de Summer Heritage Language Teacher Workshop, e pensei assim, bom, ir para Los Angeles, nada mal, né? Fico lá, porque o curso seria 5 semanas, 4 semanas online, e 1 semana a gente iria para Los Angeles fazer a parte presencial. E aí a pandemia disse, não, agora não posso fazer isso. Então, tinha o sonho meio que de ir para Los Angeles, mas a realidade foi que eu fiquei em casa, fiz as 5 semanas. E aí, nesse curso, como eu falei, eu fui apresentado a essas ideias sobre PBL, ou a aprendizagem baseada em projetos. E para essa apresentação, tudo que eu vou apresentar aqui tem muito a ver com o que eu aprendi nesse curso, mas também muito interessante essa apresentação num vídeo de PowerPoint de YouTube da doutora Frederica Stoller. Ela é uma profissional ou pesquisadora da área, então ela sintetizou as ideias sobre a PBL muito bem nesse vídeo. Pode passar, por favor. Então, o que é essa ideia de aprendizagem baseada em projetos? Então, é uma abordagem de ensino-aprendizagem focada no aprendiz e que usa projetos para organizar tanto a aprendizagem quanto os estudos dos alunos. Então, todo o processo de aprendizagem é baseado no desenvolvimento de projetos. E aí, obviamente, de várias durações, de vários temas, para vários públicos. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Então, pode passar, por favor. Então, a construção desses projetos envolve várias etapas. Essas 3 primeiras, eu diria que são chamadas etapas preliminares, porque elas vão meio que alicerçar todo o desenvolvimento que vai acontecer depois na sala de aula. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é escolher o tema do projeto. E aí, nesse caso,
a escolha pode ser feita pelos alunos, e aí seria muito mais interessante do que o professor ou a professora escolher de antemão. No meu caso, eu escolhi o meu porque tenho que ter o programa do curso pronto no primeiro ou segundo dia de aula, e os alunos ficam aflitos se não tem todas as datas, todos os deadlines lá listados. Então, eu escolhi o tema, e depois eu vou falar, o tema tem a ver também com o programa que o curso tem, pelo menos teve até o mês passado. E pensando no projeto, você também determina, aí na etapa 2, determina quais são os produtos finais, o que de concreto os alunos vão desenvolver no final do projeto. E isso, na verdade, vai depois orientar todas as mini tarefas que os alunos vão ter que fazer para chegar no final. Você pode ter tanto produtos escritos, e aí tem alguns exemplos, como resumos, sínteses, pôsteres, blogs, websites, ou produtos orais, como apresentações, ou debates, ou roleplays e vídeos. E a etapa 3 é a etapa de estruturação do projeto, mas eu diria que é mais para delimitar, por exemplo, datas e onde cada coisa vai acontecer, para que todo mundo meio que fique por dentro do que vai ser preciso seguir para chegar no final. Pode passar, por favor. Então, na etapa 4, e aí já entra a etapa de execução do projeto. Essa etapa é interessante porque é nessa etapa que os alunos vão ter acesso a todas as informações e todo o input necessário para a realização do projeto. Por exemplo, se a gente for pensar no tema comida, e os alunos vão desenvolver esse tema sob diversos aspectos, nesta fase, nós vamos orientar os alunos a explorar todas as possibilidades que eles vão precisar para conseguir depois construir um produto nesse tema. Se for, por exemplo, música, da mesma coisa. Então, os alunos vão ter acesso a produtos, e aí, nesse caso, seria materiais autênticos, ou outros tipos de materiais, nos quais eles teriam acesso a tudo o que é necessário para que eles depois elaborem um produto. E essa fase enfatiza o modo interpretativo, né? O momento em que os alunos vão praticar a leitura, a compreensão auditiva, e também, e aí esse gráficozinho aí das duas setas é meio que para simbolizar que isso são várias etapas em uma, na verdade, né? Porque eles podem fazer todas essas atividades, como assistir vídeos, ou conversar, ou escutar algum podcast, ou escrever uma carta para alguém que sabe sobre esse assunto, mas os professores, nesse momento, estão auxiliando os alunos com todas as ferramentas linguísticas e comunicativas que eles vão precisar desenvolver para conseguir executar essas atividades. Então, por exemplo, para escrever uma carta, eles vão precisar ver modelos de carta, eles vão precisar ver quais são as expressões geralmente usadas para começar, finalizar uma carta, etc. Eu já ia apertar aqui, aperta para o próximo, por favor. Eu ia aqui já na seta. Nas etapas de execução, aqui continuando, a 5 e a 6, a 5, depois de juntar todo o material que eles conseguiram na etapa 4, de coletar as informações, na 5 eles vão ter um momento de processar, ou seja, negociar sobre os significados do conteúdo que eles estão agora tendo acesso. E nessa etapa se enfatiza mais o modo interpessoal, então é o contato dos alunos para negociar significados entre eles e os colegas. E aí eles vão poder usar a fala e a escrita. E depois, a etapa 6, vem o momento da criação dos produtos. Os produtos escolhidos lá no início, né, na hora que você estava fazendo a configuração do projeto. E aí, no final, a gente vai priorizar ao modo apresentacional da comunicação. Então, eles vão fazer esse produto ou apresentar essa informação
de modo falado ou de modo escrito. Pode passar, por favor. A Stoller também adicionou uma 7ª etapa, que é a parte de avaliação do projeto. Então, qual foi a experiência que os alunos tiveram com relação ao projeto? Que palavras aprenderam? Que estruturas gramaticais eles aprenderam nesse processo todo? Que conteúdos? Como foi a experiência de desenvolver o projeto do início até o final? E aí seria interessante, na verdade, que fosse mesmo do início, né? Até na escolha do tema, o que não foi meu caso. Podemos passar para o próximo. Bom, agora eu vou falar um pouco, atrás, por favor. Isso, então, agora eu vou falar um pouco sobre como foi que eu meio que adaptei todas essas etapas para construir um projeto no meu curso de português, nesse caso, um curso de 3º semestre. Então, como eu falei, eu fiz a escolha do tema, até porque quase todos nós aqui preparamos o programa, em geral, algumas semanas antes do curso começar, efetivamente. E aí, como eu falei, os alunos têm tem uma grande ansiedade quando eles não veem tudo que eles precisam fazer no primeiro dia. De, por exemplo, saber quando é a prova final, quantos pontos a prova vai valer, esse tipo de coisa. Então, isso tudo já tinha sido previamente organizado por mim. Eu tinha também determinados produtos finais, até porque a escolha do tema tinha a ver com uma das lições do livro Ponto de Encontro. Então, nós estudamos 4 lições no curso de 3º semestre, que para mim é intermediário 1. E aí, como essa lição 9 fala sobre trabalho e negócios, eu adaptei o projeto para que o projeto fosse sobre esse tema. Os produtos que os alunos iriam, então, desenvolver para o projeto seriam o currículo deles, uma carta de apresentação, uma entrevista de emprego simulada, mas nesse caso poderia ter incluído também um vídeo curto de apresentação, como se eles fossem se apresentar para um possível empregador, mas nós não fizemos a parte do vídeo. Eu, então, depois estabeleci as tarefas e as datas, de novo, para deixar todo mundo mais tranquilo sobre o que fazer, quando fazer e quantos pontos eles iriam ter. Pode passar, por favor. E aqui vocês estão vendo mais ou menos como era que estava a organização no programa do curso. Então, tem as datas, o projeto durou mais ou menos 2 meses, representou mais ou menos 10% da nota final, e dentro dessa nota, que podia ser, por exemplo, eu podia ter dado 10 pontos para cada uma dessas coisas, mas no final, a porcentagem da nota final só era 10%. Para as atividades escritas, os alunos faziam, então, em 2 etapas, faziam um rascunho e uma versão final. E aí eu uso também um esquema de rúbrica, e que a gente estuda a rúbrica primeiro, mas também depois que eles escrevem o rascunho, eu tenho uma listinha de códigos, eu mostro para eles erros recorrentes e eles têm que depois resolver as questões. Pode passar, por favor. Então, já na parte de execução do projeto, a primeira parte aí, na coleta dos dados, o que eles fizeram com relação a entender mais o universo do trabalho, dos negócios. A lição 9 do Ponto de Encontro já traz bastante coisa com relação ao vocabulário, traz um texto sobre entrevista, mas tudo isso, digamos assim, já está no programa, e eu adicionei alguns vídeos. Eles fizeram a busca por amostras de currículos em português, usando esse site twolingual.com, que é um site onde os alunos podem digitar em inglês e aí o resultado sai. Você acha documentos originais, ou talvez até traduzidos em português. Então, mesmo se eles não soubessem a palavra em português, eles podiam digitar a palavra em inglês e o resultado sairia em português. Então, eu
mostrei para eles como fazer isso, então eles encontraram, acho que, não sei se eu pedi 4 ou 5 exemplos de cada um desses documentos, currículo e carta de apresentação em português, e para a entrevista eu pedi para eles verem vídeos de entrevistas ou sobre entrevistas. A gente viu um em sala, mas eu pedi para eles também fazerem. Isso tudo, esses documentos, eles colocavam numa pasta de Google Drive, e eu olhava as pastas, e cada uma das etapas a gente sempre voltava nessa pasta, era onde eles guardavam todos os documentos que eles faziam. Então, na etapa 5, na etapa de processar as informações, eles fizeram, por exemplo, criaram uma lista de termos e expressões comuns, por exemplo, para os currículos, quais são as seções de um currículo, o que as pessoas escrevem lá. Obviamente, eles têm essas noções em inglês, mas não necessariamente sabem quais são os termos em português. Então, eu queria que eles se familiarizassem com esses termos. Isso tanto para o currículo quanto para a carta de apresentação. Como é que a pessoa começa a carta? O que ela diz? Pode colocar outras coisas? Que tipo de coisas vocês colocariam? Esse tipo de pergunta a gente fez. E eles também foram eles que criaram todas as perguntas que foram usadas na entrevista. Então, cada dupla, acho que criou 20 ou 30, e depois eu selecionei, de todos os grupos, selecionei um pouco de perguntas, e essas foram as perguntas usadas para a prática de entrevista. E aí, no final, na etapa 6, eles criaram o currículo deles, em português, a carta de apresentação. Então, a ideia do currículo e da carta foi: o currículo está pronto, procure uma carta de apresentação, mas escreva uma carta de apresentação pensando na sua área de estudo. Alguns não tinham muita experiência de trabalho, então pense na sua área de estudo. Qual é uma possível colocação na sua área? Que tipo de funções ou cargos a pessoa que se forma na sua área geralmente exerce? Então, eu pedi para eles escreverem uma carta de apresentação pensando, eu acho que, agora que eu me lembro bem, eles também tiveram que encontrar as vagas de emprego na área deles. E aí, eles tinham que responder a esta vaga de emprego que eles também encontraram. E no final, fizemos a entrevista de emprego. A entrevista, como eu falei, foi feita com perguntas escritas pelos alunos, e nós tivemos meio que um teste, né? Acho que uma semana antes, eles se entrevistaram, então usaram perguntas da lista para um perguntar para o outro, e depois a gente teve a entrevista simulada de fato, que foi comigo. Eu de novo aqui na setinha, por favor, mais um. Aí vamos para a etapa de avaliação. E aí temos esse meme aí, porque, na verdade, eu não fiz a etapa de avaliação propriamente dita, porque eu estava me baseando mais pelo que eu aprendi no curso de formação, e no curso de formação a gente não fez a etapa 7. Isso foi algo que eu aprendi no vídeo que eu falei, do vídeo do YouTube, que eu até referenciei de novo. Nesse vídeo, essa autora inclui a etapa 7, e como as entrevistas foram feitas acho que penúltimo dia de aula, e aí é um sufoco, assim, tentar fazer os alunos fazerem qualquer coisa que seja já no último dia, e aí eu acho que minha cabeça também já estava a mais de 1000 com os 2 semestres e meios no ambiente remoto, então eu até me perdoei por isso. Eu falei, bom, na próxima eu faço, porque não deu mesmo. Mas uma pessoa falou sobre isso na avaliação do curso, a avaliação que eles têm que fazer do curso online, e falou que gostou dos projetos e das atividades de aula, porque através deles essa pessoa teve mais entendimento da língua. Então, de alguma forma, tem uma certa avaliação sobre o projeto, mas não teve uma avaliação propriamente dita, assim, que foi específica para o projeto. É algo que eu pretendo adicionar nas próximas versões.
E podemos passar para o próximo. Acho que é o meu último slide. Então, para as considerações finais, antes de falar um pouco sobre esse slide, tem vários benefícios que essa, digamos, metodologia ou abordagem tem, que acho que os projetos ficam mais situados, assim, você consegue visualizar início, meio e fim, e até prever possíveis problemas e antecipá-los, né? Mas para os alunos tem vários benefícios. A gente pode pensar, por exemplo, em termos de proficiência, como é que um grupo de alunos que tem uma proficiência um pouco mais menor, tem uma proficiência um pouco menor, podem construir produtos adequados ao seu nível. E para outros que, de repente, têm conseguem produzir mais na língua, a gente pode modificar esses produtos, dependendo do nível e do tanto de preparo que esses alunos têm. Além disso, é possível também pensar em diferentes configurações quanto à duração. No meu caso foi 2 meses, mas talvez, se você não tem 2 meses ou quer fazer isso pelo semestre inteiro, pode também, por exemplo, conectar com as sessões de teletandem, por exemplo, quem faz. E eles podem explorar os temas também nas conversas com os parceiros. Bom, e além disso, essa abordagem dá oportunidades para os alunos explorarem o conteúdo, deu, né, oportunidades para os alunos explorarem o conteúdo dos negócios e do trabalho de forma mais autêntica e aprofundada. Então, a gente saiu do livro didático e foi explorar esse tema no mundo. Como é que, no mundo da língua portuguesa, as pessoas lidam com o trabalho e os negócios. Pode voltar um pouquinho, Tati? Eu só estou finalizando aqui e já te passo a palavra. Mas não tem Desculpe, problema. eu não sei o que eu fiz aqui agora, peraí. Então, na verdade, eu só queria dizer que eu pretendo, na verdade, continuar com essa ideia de projeto nas minhas aulas. Eu fazia projeto, eu sempre fiz projeto, mas confesso que não era com toda essa organização. É o próximo slide, por favor. Não era com toda essa organização. Então, agora, depois de ter praticado isso no curso de formação e feito isso no semestre passado, eu percebi várias coisas que podem ser ajustadas e acho que eu aprendi bastante. E isso, por ver os alunos fazendo, me deu muita motivação de continuar, porque eu percebi que eles também estavam motivados. E foi um ano bem difícil para todo mundo, né? Então, qualquer coisa que motivasse os alunos, eu estava tentando trazer. Então, é isso. Desculpa pelos problemas técnicos do início. Talvez tenha que trocar de computador, de internet. Mas tudo bem. Obrigado. Imagina, Divan. Muito obrigada pela sua apresentação. Muito interessante. Eu gosto muito dessa proposta. Eu procuro fazer Project-Based Activities também, porque a gente sempre vê muito resultado. Muito obrigada. Os problemas técnicos acontecem. Bom, nós temos ainda 10 minutos, precisamos fechar a sala em exatamente 10 minutos para dar tempo para que o Luiz possa depois abrir a sala de novo para para a próxima sessão, mas eu queria comentar aqui, nossa, as apresentações foram bem intensas, muita informação, eu particularmente achei excelente. Não estou vendo perguntas aqui, mas eu acho que a gente pode aproveitar para quem quiser perguntar, por favor. Eu queria falar algumas coisas também, porque a gente mencionou na nossa apresentação sobre a aula Introduction to Online Teaching. Essa língua, a Ana fez parte da primeira turma da MSU, eu já comecei 1 ano e meio depois, mas eles continuam oferecendo, é um curso muito bom para quem ainda não tem tanta experiência ou quer aprender mais sobre esses aplicativos novos, tudo isso que está surgindo, eles são muito bons, e eu acredito que para as Lictos eles estão até com uma pacote especial. Eu vi em algum lugar que ia ser gratuito para
um número X de pessoas, não sei bem. Perguntei à Ana, acho que a Ana também não lembra direito onde viu, né, Ana? Mas, sabe, é um curso que é muito bom. Excelente. Eu procurei no meu e-mail, não consegui encontrar essa comunicação. A Alice está comentando que também fez e é muito útil. É um curso realmente intensivo. Então, você tem que preparar para dedicar tempo e energia, porque tem muitas atividades. Você realmente explora esses recursos dos quais eles falam, não é só uma coisa de que para inglês ver aqui a lista, são maravilhosos. Não, você vai fazer coisas em todos eles como se fosse um aluno. E até isso foi muito bom, porque a gente teve a possibilidade de se colocar na posição do aluno, aquele que já tem uma agenda cheia e ainda tem a sua aula para cuidar, né? E a outra coisa também é que é um curso que é feito online. Então, você tem a experiência do outro lado, né? E é assíncrono. Só algumas sessões eles fazem uma virtual com todo mundo, né? Mas virtualmente com Zoom. A última aula que nós fizemos foi com aquele recurso, Deus, que eu nem gosto, como é aquela sala... Virtual Office Hours. É um aplicativo que tem, que assim, é bem diferente, realmente. Eu não sei se vocês já usaram. Você tem o seu avatar e você vai para as mesas diferentes. Aquilo me confundiu completamente. Quando você fica mais perto de certos grupos, você meio que escuta as conversas deles, então você tem que se afastar, mudar seu avatar de lugar, senão fica meio confuso. Realmente tem muita informação naquilo. Como é o nome? Ele é oferecido pelo Departamento de Educação? Não, esse curso é pela Michigan State University e é pelo CELTA. CELTA, que CELTA. CELTA. CELTA? Isso. Eu estudei na Michigan State há uns 20 anos atrás. Não, é Michigan. Instrutores são MSU, Michigan State. MSU, é isso mesmo. MSU, sim, não é a Universidade. East Lansing. Isso, exatamente. Exatamente. Então, quem organiza normalmente é o Luca Giampone ou então o Austin Kaufman. Todos os dois instrutores maravilhosos. Eu ainda tive também uma outra instrutora, uma mulher, no curso de Engage Materials, mas eu recomendo. Eu também queria comentar um pouco da apresentação do Edvan, porque como eu dou já há bastante tempo a aula de Doing Business in Brazil, e por ter esse histórico em Career Coaching, ter feito mestrado em Recursos Humanos, eu fiz muitas atividades assim, para eles praticarem, trabalhar o currículo, carta de apresentação. Algumas coisas diferentes que eu fiz foi trazer textos, por exemplo. Não sei se você viu, ano passado teve uma senhorinha de 100 anos no Brasil que estava procurando emprego. Então, quer dizer, foi bem interessante, porque aí você pensa, coisa triste, a senhora deve estar passando necessidade, não era nada disso. Ela disse que queria mais dinheiro para comprar vinho. Então, assim, mas era real, saiu na Globo. Então, eu peguei esse texto. Então, de cara, a gente começou lendo o texto. Aí, o que vocês acham? O que esperar daquilo, né? Será que ela está passando necessidade? O que será? E como foi? Então, a gente acompanhava e ela conseguiu emprego. Raquel, ela estava passando necessidade. Finalmente, ela recebeu oferta de trabalho. Teve uma empresa de vinho que até se propôs a doar vinho para o resto da vida dela. E foi bem interessante. Uma boa razão para procurar um emprego. Claro, mas o bom é porque a partir daquele currículo dela que estava exposto, ela não sabia ler nem escrever. Ela pediu a neta para ajudar a fazer o currículo. Então, você já fala de tantos assuntos, não? Da falta de escolaridade, daquela senhora de 100 anos que colocou a foto dela no currículo, data de nascimento no currículo. Então, tanta coisa que você compara as duas culturas. Poxa, isso não seria permitido, isso é ilegal aqui, né? E assim, considerando também as mudanças temporais, né? Quando eu comecei a trabalhar, não fazíamos entrega de currículo por e-mail. Eu tinha que ir lá na porta da empresa, ou mandar pelo correio, ou ir no dia que eles estavam recrutando. Então, tem tudo isso que é possível de gerar discussão, né, sobre o tema. Mas é interessante incluir textos atuais para os alunos até experimentarem um pouco mais o tema sobre diversos aspectos.
Aliás, Claro, nesse o ponto... nível eles já eram mais avançados, já eram alunos de terceiro semestre, quarto semestre aqui, mas eles gostaram muito dessa possibilidade de procurar coisas do assunto nos jornais brasileiros. Também, outra coisa que eu fiz, tem um amigo, que muita gente boa, que ele é presidente da Associação de Ex-Alunos da FGV, então ele visitou a turma para falar um pouco sobre isso, sobre essa tensão de encontrar o primeiro emprego e de que é uma realidade. Muitos de nós mudamos de carreira ao longo da vida. Então, como essa língua se conecta ao que a gente vai fazer no futuro? Como essas coisas que a gente aprende modificam os nossos goals? Ou, né? Só ia fazer uma correção, Raquel. Ela não tinha 100 anos, ela tinha 101. Ah, agora não. Na época ela tinha 100. Ai, fantástico. Eu queria fazer um comentário. Adorei a apresentação de vocês, me aprendi muito, até coisas que eu nunca nem ouvi falar aqui, estou aprendendo. Mas, Edivan, sobre a sua fala em especial, enquanto eu ouvi, eu já tive uma experiência, quando eu era professora no Brasil ainda, sobre programas, né, currículo na universidade, que se transformou em PBL, e o que me ocorre é que muitas atividades que a gente desenvolve, pela nossa referência teórica mesmo, pela nossa base teórica sociodiscursiva, acho que muitas atividades que a gente desenvolve, elas podem facilmente serem reorganizadas nessa perspectiva do PBL, o que nos facilita, muitas vezes, visualizar um pouco mais de cima, assim, o que é que a gente está fazendo do ponto de vista organizacional. Acho que o que o PBL nos ajuda muito é refazer a nossa organização de trabalho. Não é, na verdade, necessariamente uma prática nova, tirada da cartola. São coisas que, na nossa experiência, a gente já está fazendo. Mas como você organiza isso, esse passo a passo, essa etapa, eu acho que dá uma visão maior, assim, panorâmica, né, do nosso trabalho em si. Eu acho isso muito legal. E eu gostei muito de pensar nisso agora. Assim, foi um clique. Falei, nossa, olha só, eu fiz um trabalho incrível de podcast, mas eu podia ter organizado essa perspectiva, então agora você já me provocou para eu fazer isso no próximo semestre. Bom, eu concordo completamente com você. E tem só um minuto aqui, só queria dizer, é isso mesmo, assim, eu acho que eu já estava fazendo isso, e aí, quando eu vi a proposta e a professora apresentando os passos, eu falei, bom, eu só não pensava desse jeito, mas eu já fazia o projeto. Agora está mais organizado. Exatamente isso, Kátia. Obrigado pela colocação. E acho que falar disso para os alunos também é essencial, né? Porque eles entendem, eles passam a entender o processo e começam também a validar um pouco, né? Não que a gente necessariamente precise dessa validação, mas, enfim, é uma forma de validar também o que eles estão fazendo, né? Com certeza. Também, se alguém tiver interesse, a Universidade de Chicago, onde a Ana trabalha, tem um centro muito bom de ensino de língua, e eles sempre fazem muitos programas para os LICTOS, para os instrutores de Less Commonly Taught Languages, que são abertos a todos. Então, são programas riquíssimos, assim, treinamentos maravilhosos. Eu, graças a moro em Illinois, então tenho muitas vezes a oportunidade de participar deles, não são na minha instituição, mas não por isso, eu recomendo. São maravilhosos, né, Ana? Sim. Com a Kathy Bauman. Eu sou a porta-voz, sempre fazendo a propaganda da Kathy. Mas é verdade, eu acho que a gente, trabalhando com português, tem que se ajudar, porque as coisas estão sempre mudando, as oportunidades estão se abrindo, e a gente tem que estar por dentro, não compartilhando uns com os outros, melhorando como um conjunto. Isso é muito importante. Ana, é possível que as pessoas entrem em contato com você para... Alice colocou aqui. Obrigada, okay. Alice. A Ana também. Obrigada. Então, são coisas que às vezes a gente não fica sabendo, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de português, participei de muitos Star Talks, foram maravilhosos, pela Universidade de Boston, com a Célia, mas a gente sabe que está tendo um pouco de dificuldade nesses anos agora em conseguir esse tipo de treinamento e coisas assim, né? Os Star Talks para português não tem acontecido. Então, e as pessoas que estão se formando agora vão ter acesso? Precisamos pedir, precisamos nos movimentar para que isso aconteça. Se a gente também não pedir, eles não sabem, os organizadores, né? As instituições de ensino, enfim. Gente,
Eu peço 1000 desculpas, mas nós precisamos fechar, porque senão o Luiz não consegue iniciar a próxima sessão. Agradeço a todos a participação. Muito obrigada. Extremamente ricas as apresentações. Tenham um bom resto de sábado. Eu vou colocar aqui, não esqueçam de clicar no link aqui para acessar o programa e ir para as próximas sessões, tá bom? Obrigado, Um abraço gente. grande a Até já. todos. Obrigada.